vai ser a repercussão sobre esse tema. Tá? Eu não sei se vai haver tanta repercussão, porque quando foi feita, nossa senhora, caiu o mundo. Mas eu quero trazer essa matéria aqui para vocês. Porque eu falo apenas para ressaltar e sempre dizer a mesma coisa. Tenham cuidado, tenham calma, tudo a seu tempo. E eu acho que isso daqui é só uma demonstração do que é aguardar. Tenha um pouco de paciência. Perceba o que aconteceu. E é longo, um pouquinho longa essa matéria, tá? Polícia Civil toma decisão sobre inquérito que apura possível desvios de ingressos no Corinthians. Foi aquele do cambismo? Tirem a dúvida aí. Vamos lá. A Polícia Civil de São Paulo sugeriu pelo arquivamento do inquérito que investiga supostos desvios na emissão e obtenção irregular de ingressos do fiel torcedor. Plataforma exclusiva para vendas de bilhetes para jogos do Corinthians. O meu Timão teve acesso à íntegra do documento. O despacho de 15 páginas, conduzido e assinado pelo delegado Marcel Madruga, indica que não há indícios técnicos ou materiais para comprovar que ocorreu invasão ou violação cibernética na emissão de ingressos do sistema do fiel torcedor. Neste espaço aqui, indica que aquilo que o Corinthians teria sugerido em determinado momento não ocorreu. Esse é um ponto que está logo na primeira face. Foram ouvidas 13 pessoas, incluindo o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, funcionários da Neoquímica Arena e ex-funcionários, além da OneFan, gestora do fiel torcedor, e o próprio Corinthians. O principal apontamento das autoridades policiais é de que a comercialização e o repasse indevido de ingressos, constatado no inquérito, não implicam necessariamente em responsabilidade criminal a dirigentes do Corinthians, pois estão relacionados normas e políticas estabelecidas pelo clube. Percebe o que foi aquele escarcéu todo? Aquele escarcéu, aquela maluquice, meu Deus do céu, o que aconteceu? Cambismo no Corinthians, me parece ser a mesma matéria. E, eventualmente, nem de um lado nem de outro, a gente está verificando que não houve elementos técnicos para, inclusive, dizer que houve invasões, nem para, eventualmente, dizer que houve malversação de ingressos. Há uma política que tem que ser discutida. Lembra que eu falava para vocês? Políticas do Corinthians que devem ser discutidas. E aqui tem o inquérito, né? Sobre esse tema. Vamos lá, vamos seguir. A prática, entretanto, pode violar princípios do programa Alvinegro, com potencial lesivo, sendo que a emissão manual por contas específicas tem aprovação da diretoria. Tudo isso de forma hipotética. É um princípio dentro do programa Alvinegro. Então, de certa forma, ele avalia que há, dentro do programa do Corinthians, potencial de causar lesão por conta dessas condutas que não são uma responsabilidade criminal, não há necessariamente condutas que possam ser direcionadas ou identificadas como criminais, tipificadas, né, criminalmente. Por outro lado, é uma sugestão de princípios do programa que podem estar ali sendo lesados, que é o que eu estava falando para vocês. Falta ao Corinthians a transparência, como o Lúcio Blanco, para que a gente possa detalhar o que cada um pertence dentro da arena e dentro desse pertencimento de cada área, discutir o programa para saber exatamente quanto o programa dá ao torcedor. Cada área tem que estar disponibilizada dentro da plataforma em que você saiba a cada setor. Abrir o setor com o setor pertence de 5 mil. 3.500 é do programa. Por que 3.500? Os 1.500 ele tem que explicar. Certo? Essa transparência tem que estar, porque, eventualmente, pode violar princípios do programa. Mas não quer dizer que isso é criminalmente tipificado. Entendem? Isso tem que ser bem discutido internamente dentro do Corinthians. Além disso, a Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, responsável pelo caso, não tem competência para apurar possível cambismo no clube, pois tem como objetivo atuar
nas investigações penais praticadas por meios eletrônicos, caso da violação cibernética citada. Como são fatos de questão interna do Corinthians, o inquérito sugere que a gestão siga alguns mecanismos administrativos, por exemplo, compliance, auditoria e governança. Em outubro, que foi quando eu falei para vocês lá do caso, lá, que começou lá atrás, né? Um relatório da Comissão de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo apontou que apenas 180 dos 9 mil ingressos, 2% disponíveis no setor norte da Neoquímica, espaço destinado a torcidas organizadas, têm sido disponibilizados no fiel torcedor. Eu já falei sobre isso, inclusive em determinado momento, que eu queria uma pipoca e um sofá para saber como é que ia ser esse enfrentamento dos órgãos de controle com as torcidas organizadas, porque eventualmente isso aqui está realmente tendo um direcionamento que todo mundo conhece, né? E isso tem que ser discutido. Lembra que eu falei para vocês? Este ponto da torcida organizada, e vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, mas vocês podem achar no canal, em 15 de dezembro do ano passado, quando eu li a matéria do jornalista investigativo, eu falei exatamente sobre isso. Eu achei graça, porque aquele ponto já tinha identificado que a torcida organizada seria um dos alvos dessa investigação. E eu quero saber como é que vocês, clube social, vão falar com a torcida organizada, dizer assim, olha, agora vocês se virem. E eu quero continuar aguardando de pipoca e sofá do lado, porque essa é uma discussão de todo o torcedor. Não é só do torcedor do programa do Fiel Torcedor. É também da torcida organizada. E aí eu quero ver todo mundo se batendo, porque é uma discussão que tem que chegar à mesa. Todo mundo vai ter que abrir. Vai ter que se disponibilizar a abrir essa discussão. Ou acho que não? Vou deixar esse questionamento para vocês. Bom, de qualquer maneira, antes, cerca de 1.200 estavam disponíveis, por isso a suspeita de repasse a cambistas em meio ao estádio quase sempre lotado. Então, o que acontece? Aqui tinham 180, né, para o programa Fiel Torcedor, sendo 9 mil dos ingressos, né, disponíveis no setor norte, espaço destinado a torcidas organizadas. Então, a torcida recebia 2% de 180. Antes, era cerca de 1.200. Então, a torcida organizada ganhou mais espaço nessa questão. Ou seja, loteou a questão do setor norte. Outro ponto que chamava atenção eram os possíveis cadastros falsos de dependentes de membros do programa. Entre eles estão Torcida 2, que repassou 1.100 bilhetes no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e a arrecadação com quantidades acima do registrado e que saem do controle do sistema. Há também novas contas com números excessivos e que, em teoria, não teriam direito para tamanha carga. Eu só queria saber essa questão da teoria, porque, com todo respeito, baseado em que teoria, né? Assim, qual é a carga de parâmetros? Só um acréscimo na matéria que eu acharia mais condizente. O que dizem Corinthians e OneFan? Principal alvo envolvido no caso, o Corinthians apresentou por meio dos advogados uma divisão detalhada sobre a venda dos ingressos para os jogos da Neoquímica Arena, visto que o estádio tem capacidade para 48.905. Acho que não tem, é mais. Não sei se eles não estão contabilizando imprensa, não sei, mas é mais. O clube fez a seguinte separação dos bilhetes. Plano Minha Cadeira, 3.000, camarotes, 3.800, concessionários de bares, 1.400, Conselho Deliberativo, 1.500, um como cortesia, e outros 4 com desconto. Essa discussão eu falei em 15 de dezembro, lembram? É só buscar o vídeo que eu estava falando sobre isso. Ninguém está batendo neste ponto. Ninguém está batendo nesse ponto também. Por que ninguém está querendo falar sobre o Conselho Deliberativo que tem um como cortesia e outros 4 com desconto? Você já tem toda a amplitude do próprio clube social. Bom, de qualquer maneira, está aí, segundo o Corinthians, essas informações. Futebol masculino, isso aqui é Conselho Deliberativo, tá? Todos os 300. Lembra dos 300? Os abnegados. Rapaz, eu adoro a abnegação desse jeito, viu, rapaz? Conselho Deliberativo, são tão abnegados, tem uma cortesia e 4 com desconto. Vamos lá. Futebol masculino tem até 1.500, sendo 400 gratuitos. Tá vendo a discussão que tem que ser feita? Essa informação, esse esclarecimento que está sendo feito. Já aí, dá mais ou menos 3.000 ingressos.
3 mil ingressos, certo? Entre Conselho Deliberativo e futebol masculino. Essa discussão tem que ser feita. Essa discussão tem que ser feita. E eu falei isso em dezembro. Não falei agora. Não falei há um mês atrás, não falei há 2 meses, eu falei em dezembro que essa discussão tinha que ser feita. Aliás, eu acho que até em outubro a gente já estava comentando sobre isso. Patrocinadores e parceiros mil ingressos, confederação, poder público e ações sociais, 1.000 ingressos, categorias especiais do fiel torcedor, 1.200, organizadas, 8.000 ingressos, setor norte, fiel torcedor, 32 a 34, acertei, hein? Na verdade, devia ser 35, mas é por ali. A discussão do fiel torcedor era por aí. Era por aí. 35 mil ingressos. O resto está aqui todo detalhado. Está todo detalhado. Agora, discutam, briguem, eu não estou nem aí. Isso aqui tem que ser todo mundo sentando para verificar se o fiel torcedor realmente vale a pena colocar 32, 34 ou diminuir no setor do Conselho Deliberativo, né? Porque o Conselho Deliberativo fica quietinho, né? Os abnegados estão tudo quietinho agora, né? Abnegação maravilhosa. 1.500 ingressos só para vocês. E futebol masculino também é algo que tem que ser discutido. Concessionário de bares, lembra que muita gente estava comentando que poderia ter saído em relação a concessionários de bares, restaurantes e lojas da Arena, 1.400 ingressos. Lembre que eu falei aqui que algumas pessoas falaram que, olha, eu não lembro se foi o Robson, não lembro quem foi, mas alguém falou que alguns recebem e não vão para o jogo, disponibilizam, olha a possibilidade de saída para cambismo. É exatamente por ali, certo? Tem tanto, aqui são ramificações, olha a quantidade de ramificações. Temos aqui, pelo menos, inclusive o fiel torcedor. 1, 2, eu vou botar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei, camarotes, 9, 10 possibilidades de saída e de escoamento. Tem que ser discutido. A respeito dos perfis citados com números excessivos e além da carga esperada, o clube destacou que a arrecadação é usada para funcionárias do Departamento de Arrecadação da Casa do Povo para atender solicitações internas. Já a torcida 2 está sob o guarda-chuva do mesmo departamento, mas utilizado para emitir ingressos nominais e acréscimos, caso necessário para organizadas. Organizadas de novo. O clube afirmou ainda que a atual política de ingressos é praticada desde a inauguração do estádio, em 2014, com normas e regulações que visam combater o cambismo e possíveis fraudes. Os ingressos emitidos como cortesia possuem esta informação estampada no bilhete e são rastreáveis. O Corinthians, vale lembrar, encerrou o novo benefício que vinha concedendo aos membros do clube social, que podiam adquirir até 3 ingressos. Isso aí são dos sócios, tá? Esses são dos sócios. Que podiam adquirir até 3 ingressos antes mesmo dos sócios torcedores para jogos da Neoquímica Arena, em setores sul, leste, oeste, como noticiou o meu timão em novembro de 24. Em primeiro momento da gestão, Augusto Melo, aliás, sócios chegaram a poder comprar 5 ingressos, que foi alvo de crítica de todo mundo. Isso aí estamos falando dos sócios, não estamos falando do Conselho Deliberativo, estamos falando dos sócios, ok? A OneFan, por sua vez, gerencia o fiel torcedor desde outubro de 23. Com relação à disponibilidade de ingressos para cada segmento, a empresa afirmou que a quantidade varia de acordo com as orientações do Corinthians. Não há, segundo a determinação do clube, necessidade de identificação do beneficiário do ingresso. Além disso, disse não ter conhecimento sobre o perfil arrecadação, além do torcida, mas sim da arrecadação SCCP e arrecadação vendas. As credenciais, segundo o OneFan, foram criadas antes de a empresa assumir. As credenciais, segundo a OneFan, foram criadas antes de a empresa assumir a gestão do fiel torcedor, embora não possa revelar detalhes técnicos devido às cláusulas de confidencialidade. A empresa se colocou à disposição das autoridades. Essas credenciais, as credenciais, segundo a OneFan, foram criadas antes de assumir o fiel torcedor, ou seja, em 23, outubro de 23. Agora sim, peraí. Aqui fiquei confuso, tá? Então, peraí. Não há, segundo determinação do clube, necessidade de identificação do beneficiário. Além disso, não diz ter conhecimento sobre o perfil arrecadação além do torcida, mas sim da arrecadação SCP e arrecadação vendas. As credenciais, segundo a ANFAM, foram criadas antes de a empresa assumir a gestão, ou seja, 23. Devia ter colocado isso daí. Bom,
De qualquer maneira, vamos seguir em frente. Os perfis supracitados vieram à tona através do relatório produzido pela Comissão de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo. Neste caso, os 2 logins foram acessados por 2 computadores da Neoquímica Arena pelas funcionárias Renata Pereira da Silva e Lídia Maria Reis. Ih, rapaz, tem uma Reis nessa brincadeira. Cuidado, viu? Não é minha parente, não. Hein? Ambas do Departamento de Arrecadação. Romeu Tomás Júnior, no entanto, mostrou convicção ao negar que elas não cometem ao negar que elas não praticam atos ilícitos. Eu acho que eles erraram na escrita aqui. No entanto, mostrou convicção ao negar que elas não cometem atos ilícitos, seguindo ordens determinadas pela diretoria. A suspeita ganhou força com Gabriela Nunes, funcionária da Neoquímica Arena desde 2014. Nas oitivas, ela indicou que vinha recebendo orientações contrárias às normas do programa, alegando hostilidade e distrato por discordar. Após receber denúncias sobre cambismos e possíveis roubos no fiel torcedor, ela identificou junto ao colega Ricardo Okabe, ex-gerente operacional, o login Tavão, ao repassar para Fred Luz, ex-consultor, não foi informado das providências a serem tomadas. O perfil em questão teria repassado 2 ingressos comprados a R$ 45,00 meia entrada por 360. O fato curioso é que, segundo Gabriel, o dono do perfil Tavão era Otávio Arliani, cunhado de Renata e genro de Lídia, e que isso foi avisado a Lúcio Blanco, administrador do estádio, e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo. A descoberta levou Okabe a denunciar a possível irregularidade para o presidente Augusto Melo e para Marcelo Mariano, mas não houve qualquer ação da diretoria. Ricardo foi demitido em março, enquanto Gabriela está afastada desde o fim de janeiro ao tirar férias pela acusação de assédio moral sofrido no período. Ela alegou que teme ser demitida. Assédio moral? Meu amigo, pessoal, tá complicado, viu? Renata, citada por Ricardo e Gabriela, é analista há 7 anos no estádio, mas está há 4 anos no departamento atual. Ela alegou que apenas é responsável pela emissão dos ingressos, reforçando que a OneFan cuida de toda a parte tecnológica para a operação. Além disso, ressaltou que toda a logística tem o crivo da diretoria e não tem conhecimento sobre uma Fátima Ingressos relatada como possível cambista. Lídia, por sua vez, diz trabalhar como gerente operacional na Neoquímica há 20 anos. O estádio corintiano, vale lembrar, existe desde 2014. Ela teve um depoimento semelhante a Renata, destacando que não tem conhecimento sobre o pós-venda, pois atua apenas na emissão das entradas. Ela indicou que nunca houve ataque cibernético ao fiel torcedor, além de nada saber sobre vendas irregulares realizadas com terceiros. Já Lúcio Blanco, que está à frente do estádio há quase 4 anos, esclareceu que o banco de dados é administrado pelo Departamento de Tecnologia junto à OneFan, sem gerência sobre os logins. Ele reforçou a divisão segmentada dos ingressos seguindo as normas do clube, sendo que todos são nominais. Por fim, confirmou que a Ligatec estava em fase de teste para implementar o reconhecimento facial na Neoquímica Arena. O clube, vai destacar, fechou acordo com a Bipes. Ligatec. Fiquem de olho. Bom, vamos lá, vamos seguir. Protagonismo de Marcelo Munhoz. Ex-chefe do Departamento de Tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoz, também prestou depoimento. Nas oitivas, ele reforçou o que já denunciou nos últimos dias em conversa com a imprensa. Além dos possíveis problemas de cambismo no clube, ele chamou a atenção para a licitação ao fiel torcedor e a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena, que será obrigatório a partir de meio do ano, segundo a Lei Geral do Esporte. Isso porque, após reunir e avaliar todas as empresas disponíveis, a preferência de Augusto era a Ticket Hub, reprovada pelo Compliance e não recomendada pelo ex-funcionário. Ele também denunciou sobre vendas ilegais de ingressos, sobretudo pelo aumento exponencial de bilhetes para contas oficiais do clube. O clube, em defesa das acusações, derrubou cerca de 60 perfis golpistas na semana do título do Paulista sobre o Palmeiras, em ação que fez parte do projeto Operação Ingresso Legal. Desde 24, a torcida do Corinthians vem relatando um aumento vertiginoso no número de cambistas em dias de jogos. Para além do caso citado nesta matéria, outras situações inusitadas já foram denunciadas pela Fiel. Aqui eu acho que é só questão do relato, né? Ao todo, 5 pessoas acusadas de cambismo foram ouvidas pela Polícia Civil: Tony Lima, Vinícius Barbosa, Maria de Fátima, Rosana Benedicto, Rafael Soares e Otávio Arline, o Tavão. Todos negaram prática de cambismo com base no repasse de ingressos pelo preço original, em raras ocasiões por preços acima do adquirido, sob alegação também para melhorar a pontuação
do fiel torcedor. Os casos mais emblemáticos são de Maria e Otávio. A primeira afirmou que é associada do clube desde os 15 anos. Ela foi convidada por Suzy Miranda, ex-diretora social do Corinthians, para ser assessora, cargo que ocupou entre janeiro e junho de 24, até renunciar por desavenças. Ela confirmou a divisão do Corinthians, em que os conselheiros tinham direito a um ingresso, outro como cortesia, e 4 com 30% de desconto, sendo que estes 4 poderiam ser repassados ou vendidos. Ela, inclusive, teria repassado para Fernando Monteiro Alves, assessor de Augusto Melo, segundo ela. Por conhecê-lo há anos, já que a família ocupou cargos no clube, Fernando tinha acesso ao login e senha de Maria quando ela criou a conta do fiel torcedor. No entanto, precisou mudar a senha para descobrir que ela emitia ingressos pelo perfil de Maria, perdão. Além disso, ela e Fernando Mateus, neto do ex-presidente Vicente Mateus, supostamente faziam isso em logins de conselheiros vitalícios. Tem uma farra maravilhosa lá dentro. Abnegados. Ela admitiu repassar alguns ingressos sob a alegação de renda insuficiente e diz ter conhecimento de fraudes no portão A da Neoquímica. Otávio Arline, por sua vez, foi citado por ter parentesco com Renata e Lídia, funcionárias do Departamento de Arrecadação. Ele é membro do fiel torcedor desde 2009, tendo os genitores, esposa e filha, como dependentes. Segundo ele, o repasse ocorre apenas quando alguém dentre eles não consegue ir, geralmente pelo mesmo valor. Otávio também afirmou que Gabriela Nunes é prima da sua esposa, pai do céu, mas que nunca recebeu ingresso. Questionado sobre mensagens de repasse no WhatsApp, ele explicou que apenas procurava comercializar o excedente. Cara, o que eu posso dizer para vocês? O que eu posso relatar para vocês é o seguinte: foi arquivado porque não há condutas ilegais tipificadas criminalmente, que eles não teriam essa capacidade de fazer isso, o que é muito curioso, né? Porque tudo foi para inquéritos, denunciado, etc. Mas muito está na gestão em específico, e é isso que a gente tem que verificar. A questão de gerir. Veja, agora todo mundo tem toda a planificação que foi dita à polícia, ou seja, um documento de transparência para a publicidade com a polícia, certo? Então todo mundo tem acesso a tudo. Não adianta ficar, ai meu Deus, não tem mais acesso ao fiel torcedor, etc. Tá lá. Quantos e como? Reclamem, discutam, por quê? Setores são repassados a torcedores, a torcida organizada, a conselheiros, a jogadores. O que a gente pode fazer? Não é isso? Já foi uma época de sócios. Todo mundo reclamava por isso. Muito antes do cambismo ser um mote dos últimos meses. Não foi isso? Quantas vezes todo mundo estava puto da vida que os sócios tinham 5 ingressos antecipadamente ao fiel torcedor, o que, de certa forma, ia frontalmente contra o próprio programa. Depois reduziu para 3. Depois, agora, os sócios estão reclamando que eles não têm esse acesso. Estão brigando com os próprios torcedores no fiel torcedor. E agora o Corinthians está estabelecendo junto à polícia. E a polícia arquivou. Mas ninguém está discutindo o Conselho Deliberativo, né? Porque eles são abnegados. Ah, meu povo abnegado. Rapaz, não vou dizer, viu? Tem desconto, tem cortesia, mas ninguém tocava no fim da questão. É isso que eu falo para vocês. Não tem almoço grátis. Não tem. Isso daí só na fase do ingresso. Só na fase do ingresso. Mas eles são abnegados. São pessoas estritamente abnegadas, né? Então, isso não estou falando nem do trabalho, porque tem gente ali que vai ficar anos e anos ali batendo testa, né? Principalmente 3 anos na presidência, ou na vice-presidência, ou em que quer que seja ali, o pessoal num trabalho de uma instituição que gera 1 bilhão, né, de faturamento. Mas tá aí, gente, arquivado esse inquérito que estava todo mundo alardeando, que tinha envolvimento com todo mundo. Tem algumas práticas que têm que ser corrigidas dentro do Corinthians, sim,
práticas antigas, muito antigas, e o debate tem que ser colocado na mesa. Será que os privilégios vão ter que acabar ou não vão acabar? Porque ninguém está apontando o dedinho para ninguém. Tá certo? Vamos ver. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.